Andramoi enepe musa politropon ros mala polá planquité epeitroies hieron pitolietron eperse. Olá pessoal, com esses dois versos começa a Odisseia. E eu aproveito para pedir perdão aos deuses e aos helenistas pela minha pronúncia, que não é lá grande coisa. Na verdade, ninguém sabe exatamente como se pronunciava o grego antigo. Para começar, eu acho importante dizer que os poemas épicos, de modo geral, e inclusive a Odisseia, começam com uma parte que tecnicamente se chama proêmio épico. E eles têm em comum a invocação das musas ou da musa como fonte de veracidade do canto do poeta. E isso é muito importante, porque aquilo que o poeta dirá não vem de um conhecimento próprio, mas vem de uma anuência das musas, filhas da memória, para que ele possa realizar o seu canto. A Odisseia tem 24 cantos e a narrativa ali contida não é linear, aliás, passa longe de ser linear. Os primeiros 4 cantos costumam ser chamados de telemaquia, dizem respeito à aventura de Telêmaco, o filho de Odisseu, em busca do pai. A segunda parte, os 4 próximos cantos, dos 5 ao 8, nosso foco volta-se diretamente a Odisseu. Nesses cantos nós vemos o herói na parte final da sua viagem, porque ele começa na ilha Ogígia, com Calipso, onde esteve por 7 anos, e é libertado da ninfa por ordem de Zeus. Aí ele sai dessa ilha, sofre um novo naufrágio e chega à Ilha dos Feaces, onde ele conseguirá um novo navio e condições para finalmente chegar a Ítaca. A terceira parte, que vai do canto 9 ao 12, é uma parte super legal. Por quê? É onde justamente Odisseu, rememorando e para encantar os seus anfitriões, ele contará as suas aventuras até chegar ali. E é nessa parte que a gente fica sabendo sobre a Circe, sobre o Ciclope, etc. Os próximos 12 cantos e finais, ou seja, metade da obra, aí será a narrativa dos acontecimentos em Ítaca após o retorno de Odisseu. Como o herói vai restituir a ordem. Então, esses cantos contarão, por exemplo, as cenas de reconhecimento entre Odisseu e os seus, por último vem Penélope, a forma como ele lidará com os pretendentes. Então, essa é a estrutura da Odisseia. Passemos ao canto 1. Após a invocação das musas, já ficamos sabendo logo de início que Odisseu perdera todos os seus homens e se encontra preso junto à ninfa Calipso na ilha Ogígia, onde está por 7 anos. Daí a cena se passa no Olimpo, onde os deuses estão todos reunidos, exceto Poseidon. E nesse contexto, nós já vemos Zeus se lamentando. Ele, tendo em mente o recém-assassinato de Egisto por Orestes, ele faz a seguinte exclamação, mais ou menos assim, na minha tradução. Oh, como os mortais culpam os deuses de todas as coisas, quando na verdade são eles próprios, devido à sua insensatez, à sua loucura, que sofrem demasiadamente. Então vejam que o poeta coloca na boca do próprio Zeus
a ideia de que sofremos não por culpa dos deuses, mas pelos nossos próprios desvarios e equívocos. Nesse contexto, a deusa Palas Atena chega para o pai e diz que já está mais do que na hora. Odisseu precisa ser libertado da ninfa Calipso para conseguir voltar a Ítaca. Ela até chama um pouco a atenção de Zeus, porque diz que Odisseu sempre foi muito devoto, sempre foi muito piedoso e não está recebendo o que merece, ou seja, a possibilidade de retornar ao lar. E Zeus diz que, na verdade, quem impede Odisseu de voltar não é ele, mas Poseidon, que ficou extremamente irado por ele ter furado o olho do ciclope Polifemo, que é filho de Poseidon. História que contarei nos próximos episódios. Seja como for, a deusa consegue a anuência de Zeus para a liberdade de Odisseu. E tendo essa garantia, ela avisa: agora vou para Ítaca e vou incentivar Telêmaco a sair à procura do pai. E qual é a situação de Ítaca e do palácio de Odisseu após 20 anos de ausência do nosso herói? Um caos, porque tem mais de 100 pretendentes à mão de Penélope, pois eles consideram que Odisseu há muito morrera, pois não voltara, e como uma forma de pressionar a rainha a escolher um deles para substituir Odisseu, eles estão todos no palácio do nosso herói, dilapidando os seus bens. Todos os dias tem banquetes, regado a vinho, tem lá o Aedo que canta, e eles dessa forma pressionam Penélope a escolher um novo marido. Só que Telêmaco, nesse momento, já tem 20 anos, pois vocês se lembram que quando Odisseu partiu, ele era um bebê. A deusa Palas Atena toma a forma de Mentes e chega até Telêmaco e começa a incentivá-lo a tomar uma postura mais assertiva quanto a essa situação. Então diz ela que ele deve fazer uma assembleia, coisa que não acontecia desde que Odisseu partiu para Troia, reunir todos os habitantes de Ita, os homens, para que Telêmaco exponha a difícil situação que ele vive. E que ele deve também, paralelamente a isso, cogitar a ideia de ir em busca de notícias do pai. E assim age Telêmaco. Só que tão interessante que quando Mentes, que na verdade é a deusa, termina de conversar com Telêmaco e parte, ela se transforma numa ave que voa, que levanta voo. E nesse instante, Telêmaco percebe que se trata de uma divindade. E aí ele, cheio de força, ele já fala com os pretendentes num outro tom e diz que no dia seguinte haverá uma assembleia onde ele colocará todas as questões importantes. E nesse ínterim acontece algo interessante. Fêmeo, que é o poeta, o Aedo, que canta para os pretendentes, ele é obrigado a isso, ele está cantando eventos tristes que aconteceram no retorno dos heróis após a guerra. E aí Penélope ouve dos seus aposentos, desce as escadas acompanhada de 2 damas de companhia e pede ao poeta que cante algo menos triste. E Telêmaco, pela primeira vez, investido da força que a deusa lhe dera, repreende a mãe. Diz: mãe, aqui o assunto é para homens. Volte aos seus afazeres e deixe que o poeta cante o que a musa lhe inspira. Então Penélope, admirada, percebe que algo se passara com o seu filho. O canto 1 termina com Telêmaco indo dormir, pensando em qual será a sua atitude na assembleia do dia seguinte. E quando o dia amanhece, o poeta nos conta que Telêmaco toma uma lança de bronze e é seguido por 2 galgos a caminho da assembleia. Comenta o poeta:
É impressionante a graciosidade com que a deusa Atena dotou Telêmaco neste momento e neste movimento. Quando a assembleia está reunida, Telêmaco fala de forma enérgica, defende realmente sua posição e narra para todos qual é a situação dramática que ele vive com os bens sendo dilapidados pelos pretendentes. Neste momento, um dos pretendentes, Antino, toma a palavra e diz que a única responsável por isso é Penélope, pois há quase 4 anos ela os engana, prometendo que escolherá um deles assim que terminasse de tecer a mortalha para o sogro Laertes. Laertes, pai de Odisseu, vive no campo e como ele já tem uma certa idade, Penélope resolveu fazer para ele uma mortalha, porque um dia a morte chegará. E ela diz aos pretendentes que assim que terminar, ela seria muito criticada pelas demais mulheres de Ítaca se dessa forma não agisse, e que quando ela terminasse escolheria um deles. Mas aí o expediente dela, não é à toa que ela é esposa de Odisseu, ela também tem uma astúcia, ela desmancha a cada noite tudo aquilo que de dia ela tecera. E é claro que nunca o manto seria terminado. Mas, após quase 4 anos, uma das suas servas atrai e conta seu expediente para os pretendentes. Então, nesse momento, na assembleia, diz Antino que eles continuarão sim com os banquetes, continuarão com as festas, continuarão fazendo uso dos bens de Telêmaco, enquanto Penélope não tomar uma posição. Aí Telêmaco invoca Zeus para que veja o que ele sofre. E nesse momento acontece um prodígio. 2 águias vêm voando e quando estão sobre a assembleia, dilaceram-se uma à outra. E um ancião, Alicertes, ali presente, interpreta esse presságio. Diz que isso indica o futuro funesto dos pretendentes, porque Odisseu, como ele mesmo anteriormente previra, após 20 anos está para voltar. Os pretendentes não dão nem bola e um outro ancião, o mentor, ele chama, ele havia ficado responsável pela casa de Odisseu quando o herói partira, ele repreende veementemente não os pretendentes, porque a justiça para os pretendentes estava prestes a se fazer, mas ele repreende o povo mesmo de Ítaca. Como é que eles silenciam diante das injustiças cometidas à casa de Odisseu, que sempre fora para eles como um pai? A assembleia, depois disso, se dissolve e Telêmaco caminha em direção à orla marinha, porque ele havia anteriormente pedido à assembleia um navio e homens para que ele pudesse ir até a cidade de Pilos e de Esparta, no Peloponeso, em busca de notícias do pai. Mas ele percebeu que não ia ser fácil. Então ele vai até a proximidade do mar e ali invoca a deusa Palas Atena. Atena, muito solícita, toma a forma de mentor e estimula muito Telêmaco. Diz que no fim tudo vai dar certo e ele vai conseguir fazer a sua viagem. Inspirado por essa força, Telêmaco retorna ao palácio, onde adivinha o que está acontecendo. Os pretendentes já estão lá preparando um novo banquete. Mas Telêmaco dirige-se à fiel ama Euricleia e pede a ela que providencie as provisões para a viagem e que faça tudo isso em segredo e que também não conte para Penélope do que pretende fazer Telêmaco, porque senão a mãe ficaria muito preocupada. Feito isso, gente, olha só como Palas Atena cuida dessa família. Ela toma a forma do próprio Telêmaco, anda pela cidade e consegue
alguém para que empreste seu navio para Telêmaco, consegue também companheiros de viagem para o jovem, volta ao palácio, tomando agora de novo a forma, né, de mentor, e insufla um sono sobre os pretendentes e chama Telêmaco para que iniciem a viagem. Vai com o jovem até a nau, entra na nau com Telêmaco e partem. E assim termina o segundo canto. No nosso próximo capítulo, veremos como acontecerá essa viagem de Telêmaco. Até lá, então, o nosso próximo episódio com novas aventuras. Muito obrigada!